apresentação? Posso apertar aqui? Ah, legal. Obrigado, Jordão, pela oportunidade. Obrigado a todos vocês por me cederem um pouquinho do seu tempo para poder contar a minha história. Eu espero que ela possa contribuir para a vida de vocês o tanto quanto contribui para a minha hoje. Parece um pouco antagônico, né? Como é que uma coisa que traz tanto desastre para as pessoas pode curar a vida de alguém, né? E vocês vão entender isso ao longo da história que eu vou contar para vocês. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Júnior C., como o Jordão falou. Eu atuo como DJ, produtor musical há mais de 20 anos. Tive a oportunidade de tocar para públicos de 5, 10, 15, 20, 40 mil pessoas. E se eu falar para vocês que esse cara, esse menino, nessa foto com 29 anos de idade, pensou em se suicidar, vocês acreditariam? Eu tinha tudo o que me recomendaram como sucesso. Eu tinha fama, tinha mulherada dando em cima, tinha status, onde eu ia era bem recebido, ganhava uma grana, comprava o que eu queria, fazia o que eu queria, viajava para onde eu queria. Mas quando eu voltava para minha casa, eu me sentia um fracasso. Quando eu deitava a cabeça no meu travesseiro, eu sentia um vazio tão grande, uma tristeza tão grande, que às vezes eu acordava, sentava na beira da cama e começava a chorar e não sabia o motivo, e aquilo me dava ódio de mim. Porque a princípio era para eu estar sentindo exatamente o contrário daquilo, e eu não sabia explicar o porquê. E aí foi onde eu tive a minha primeira vontade. Eu falei, agora eu entendo porque as pessoas se suicidam. Eu não sei de onde vem essa tristeza, esse vazio, essa dor, mas eu sinto ela. E onde vocês acham que eu descontava tudo isso? Bebida, cocaína, MDMA, êxtase, ketamina, até o dia que eu tive uma overdose. E no dia que quando eu acordei, eu vi a mão da minha mãe segurando a minha mão. E eu não entendi o que eu estava fazendo ali. E quando me contaram o que tinha acontecido, eu liguei para um amigo, pedi ajuda dele e falei, cara, eu preciso mudar. Porque se eu não mudar, ou eu morro de overdose, ou eu me mato. E ele falou, vem cá que eu vou te levar. Você conhece a ayahuasca? Falei, não, vou te levar para uma cerimônia, eu acho que vai te fazer bem. Me explicou mais ou menos o que era, tudo. E quando eu fui para lá e fiz a cerimônia, pela primeira vez na minha vida, estar comigo não era uma coisa tão ruim quanto era antes daquilo. E eu ganhei uma nova referência, mas um momento que me marcou, quando eu estava na força da medicina, eu não sei se alguém aqui já tomou, o Jordão sabe muito bem do que eu estou falando. Eu fiz uma oração de todo o meu coração e falei assim, por favor, me ajude a tirar de mim essa dor e essa tristeza, esse vazio que eu sinto e que eu não sei de onde vem. Me dê a força, me dê a clareza, me dê a destreza, me dê a coragem para que eu consiga vencer o que for possível, para que eu consiga eliminar isso do meu coração. Eu estou disposto a qualquer sacrifício. A minha dor era tanta, estar comigo era tão insuportável, que eu estava disposto realmente a qualquer sacrifício. E parece que da maneira mais esquisita possível, o meu chamado de transformação chegou para mim. Eu estava com uma paralisia no meu lábio, e aí quando eu fui no hospital fazer a tomografia para ver o que estava acontecendo, encontraram um tumor de 5x5 no lobo frontal direito do meu cérebro, e o anátomo patológico mostrava que era um glioblastoma multiforme, um tumor terminal, e a literatura médica me deu 6 meses, com sorte 1 ano de vida, fazendo químio e radioterapia. Para piorar mais ainda a minha situação, o hospital que eu estava voltou para mim e falou, a gente não vai poder te internar aqui, que a gente está com um problema. Falei, qual que é o problema? A gente está tendo um problema com o seu plano de saúde. Aí eu me lembrei, 1 mês antes eu tinha trocado meu plano de saúde, eu estava num período de carência. Eu não ia poder ser operado no hospital particular e tive que ir para o hospital público. Esse era o corredor que eu fiquei no Hospital das Clínicas. Isso parecia uma zona de guerra. Eu nunca tinha visto uma realidade assim na minha vida. As pessoas estavam sentadas no chão tomando soro. Tinha gente algemada na maca com o policial do lado, era gente morta passando para todo lado, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. E não sei se vocês estão reparando, essa senhora lá não tem travesseiro. Não tem travesseiro e nem cobertor, é só lençol, porque o travesseiro e o cobertor roubam. E aí eu estava desesperado frente a essa realidade.
Eu não sabia o que fazer. Foram 6 dias nesse corredor e 2 desses 6 dias foi só para conseguir fazer uma ressonância eletromagnética. Tudo era urgente nesse lugar. E eu não conseguia entender o que eu estava fazendo aí. Eu não pertencia a esse lugar. Eu não sabia o que era essa realidade. Mas quando você tem um tumor dentro de você, quando você tem um câncer, você ganha uma certa humildade, um certo respeito por determinados lugares, determinadas pessoas, porque afinal de contas, o meu tratamento e o meu tempo de vida ia ser o mesmo aqui ou no melhor hospital do mundo. E aí, conforme eu fui ganhando respeito e humildade por tudo que tinha aí, todas essas pessoas, eu pude finalmente aprender a lição que elas tinham para me dar. Não é o mais inteligente, o mais rico, nem o mais forte que sobrevive, mas aquele que consegue se adaptar. E aquelas pessoas sabiam se adaptar como ninguém. E eu não tinha nem metade da força, da garra e da destreza que eles tinham para conseguir lidar com essa realidade, como se aquilo fosse só mais um dia normal na vida deles. E aí, junto a isso, me veio um outro insight que eu falei, peraí, se adaptar não é se conformar. Quando você se adapta a uma situação, você se adapta a ela sabendo que você está atento a todas as possibilidades que vão te ajudar a chegar num próximo lugar, onde você quer chegar. Quando você se conforma, você está relaxado naquilo, apesar de você simplesmente se conforma. Mas uma coisa que valeu a visita foi conhecer esse homem, se chamava Senhor Isaías. Quando eu saí finalmente do corredor e fui para o prédio onde eu ia fazer minha cirurgia, eu lidei com uma situação muito dramática. Abriu a porta do elevador, saiu um cadáver com a família chorando em prantos atrás, e logo em seguida eu entrei para o prédio onde eu ia fazer minha cirurgia. Quando eu cheguei no meu quarto, comecei a entrar em pânico, porque eu achei que aquilo era um presságio. Eu achei que aquilo era um aviso do futuro, de como seria o meu futuro. E estavam me preparando para aquilo, como se o universo estivesse me preparando para aquela realidade. E eu comecei a entrar nessa paranoia. Quando eu cheguei no meu quarto, ele era o meu amigo de quarto. Ele viu meu desespero, chegou para mim e falou assim: olha, meu nome é Isaías, eu sou um pastor e eu um cético. Eu sou um pastor de Americana. E eu estou aqui operando pela 3ª vez. E hoje os médicos falaram para mim que eu tenho 2% de chance de sair vivo da cirurgia. E aí eu cheguei para ele e falei assim: olha, Isaías, como é que você consegue ficar tão tranquilo assim? Eu não sei qual é a minha porcentagem de chance, mas eu tenho certeza que é maior que a sua. Como você faz para ficar tão calmo? Como você faz para lidar com isso como se fosse mais um dia normal na sua vida? Se aqui forem os meus últimos dias, assim como o daquela pessoa que eu via saindo morta do elevador, eu preciso que sejam meus melhores últimos dias. Como você faz para ficar assim? Eu preciso aprender. Essa foi a primeira vez na minha vida que eu pedi ajuda para alguém. E ele falou isso para mim: quem sempre vai te guiar é Deus. Escute sempre a voz do seu coração, porque Ele está lá. Não queira controlar nada. Se preocupe apenas em fazer o seu melhor. Faça o bem, não importe a quem. O cara me deu a fórmula. Hoje, naquela época eu não conseguia enxergar dessa forma, mas hoje eu vejo que ele me deu a fórmula da vida. Troca Deus por quem quer que você acredite. Jeová, o universo, Buda, Dalai Lama, sei lá. Troca isso por quem você acredita. Ele está dentro de você. Essa força divina, essa força superior, ela existe dentro de você. Ela fala com você, ela te guia. E você não precisa se preocupar com o resultado. A única coisa que você tem que se preocupar, com certeza, é em fazer o seu melhor. E ser benevolente, generoso, solidário. Existe fórmula melhor do que essa para a gente dar certo na vida em qualquer coisa que a gente queira fazer? Para mim não. E o seu Isaías ensinou isso para mim naquele dia. E logo após isso, passaram-se alguns dias e eu ia entrar para a minha cirurgia. O enfermeiro me deu uma maquininha de raspar cabelo e falou para mim: olha, amanhã às 7 da manhã é sua cirurgia, então corte seu cabelo, se prepara e tudo mais. Quando eu cheguei na frente do espelho e fiquei tentando tomar coragem para conseguir fazer aquilo, eu coloquei uma música. E ali naquele momento, enquanto aquela música tocava,
eu percebi que aí tinha começado o meu processo de transformação. E enquanto a música tocava e aquilo invadia a minha alma, e eu via cada cabelo caindo no chão, e pela primeira vez na minha vida eu me vi careca, eu entendi que aquele era o início do meu renascimento. E eu quero convidar todos vocês para entrar nesse lugar comigo agora. Eu quero convidar todos vocês agora para fecharem os olhos. E eu vou colocar essa música que eu ouvi naquele dia para vocês, que o meu melhor amigo cantou para mim. E se imaginem olhando a sua face no espelho nesse momento. Se não souberes que força é esta, chega mais perto para... Se não souberes que força é esta, chega mais perto para... Tá bom. Perdão, pessoal, abre os olhos. Eu vou aproveitar enquanto essa música não toca e vou falar um outro momento muito importante para mim, porque a palestra é curta, mas aconteceu e aquilo me colocou em conexão com uma força maravilhosa, que foi quando eu... Me sinalizem quando rolar o áudio. Nesse mesmo dia eu perguntei para mim, se hoje for o último dia da minha vida, se amanhã eu não estiver mais aqui, qual seria meu último desejo? Eu não soube responder. Porque tudo que eu fui atrás a minha vida inteira e valorizei frente à morte iminente não tinha um valor nenhum, então eu não conseguia me imaginar dirigindo uma Lamborghini na Itália, eu não conseguia pensar em nada de todo o material que eu fui atrás que eu achava que me preencheria, aquilo parecia tão banal frente à morte e eu não sabia o que imaginar, eu só queria fechar meu olho e viver uma realidade. Deu certo? E eu não conseguia. Sem entender muito bem o porquê, eu peguei todos os meus pertences, livros e objetos espirituais que eu tinha ganho de algumas pessoas que tinham ido me visitar. Se não souberes que força é esta, chega mais perto para... Deu certo? Tá parando, né? E aí, quando eu saí do quarto e comecei a entrar de quarto em quarto, dando os meus pertences para as pessoas, sabendo quem elas eram, doando meus livros, meus objetos espirituais, eu dando uma palavra, conhecendo quem elas eram, dando uma palavra de esperança, ouvindo uma palavra de esperança, contando a minha história. Quando eu voltei para o quarto, eu comecei a sentir uma sensação maravilhosa, uma coisa que eu nunca tinha experimentado em nenhum momento da minha vida, nem quando eu estava na força da ayahuasca. E ali naquele momento eu descobri qual era o meu último desejo, se aquele fosse o último desejo da minha vida. Meu último desejo era o amor. E eu só pude experienciar o amor naquela intensidade, porque pela primeira vez na minha vida, eu tinha feito algo para alguém, sem esperar nada em troca. E aquilo me marcou demais. E eu vou pular... Então, pessoal, como o tempo está rolando, eu vou pular a parte da música que está travando. Mas é que eu não tenho áudio aqui. Então, pega no meu computador o áudio dessa força, que aí e passa para eles, e aí no final a gente faz com todo mundo. E aí, o que aconteceu? Quando eu voltei para casa, eu ainda tinha um monstro. Eu venci a cirurgia, eu aprendi muita coisa e aquilo realmente... Eu não voltei para casa mais a mesma pessoa que tinha saído de lá para fazer essa cirurgia. E quando eu voltei para casa, me veio o seguinte questionamento, me veio uma intuição que falou assim para mim: bom, isso só pode ser uma verdade absoluta, essa história de 6 meses com sorte 1 ano de vida, a partir do momento que eu não encontre nenhuma outra pessoa que não tinha se curado dessa doença. Porque se eu achar, e obviamente faz muito mais sentido, se eu quiser me curar, eu ir atrás de alguém que se curou e entendeu o que ele fez, do que eu ouvir quem está me garantindo que eu vou morrer. E aí eu tive essa reflexão: uma opinião baseada em um único ponto de vista não é opinião, é ignorância. E aí o que eu fiz? Eu fui atrás de referências.
Eu fui no Google atrás de pessoas que tinham se curado de diversos tipos de doenças terminais. E eu encontrei várias. E a partir daquele momento eu tinha o quê? Uma nova perspectiva. Porém, depois, no meio de todo esse processo de busca e tudo mais, eu comecei a sentir fortes dores de cabeça. Aconteceu que o tumor já tinha voltado maior do que antes em menos de 20 dias. E eu agora estava numa posição um pouco mais complicada, porque o meu cérebro estava fora do eixo. Toda essa massa estava comprimindo o outro lado do cérebro e agora eu tinha inúmeras sequelas. Eu podia voltar em estado vegetativo, esquizofrênico, garantiram que eu ia voltar e já tinham preparado a minha família. Morto, com a perda da memória completa. Eu não ia saber mais quem era minha mãe, quem era meu pai, que um dia eu fui DJ, zero. E a paralisia parcial, e essa era a certeza. Uma coisa que aconteceu foi que eu já nem sabia se eu queria voltar vivo da cirurgia. Eu já nem sabia mais se eu queria voltar. E aí, quando eu estava entrando na cirurgia, a maca parou, meus familiares vieram me ver, e minha mãe estava olhando para mim, e eu tentando achar uma palavra para dizer para ela, sabendo que muito provavelmente, talvez eu já nem saberia quem era mais ela quando eu voltasse. E aí eu olhei para a cara dela e falei a palavra que eu nunca falei para ela a minha vida inteira, e eu falei: mãe, desculpa. E naquele momento eu não sabia mais falar nada, mas eu estava com meu coração leve, eu podia ir, e não importa como eu voltasse. Eu falei para ela o que talvez eu devia ter falado a minha vida inteira. Mas eu tinha uma vantagem, e eu voltei da cirurgia. E aconteceu um fato muito cômico nessa hora, porque na hora que eu acordei no centro cirúrgico, os médicos começaram a me perguntar: você sabe onde você está? Aí eu falei: sei. Você sabe quem são seus pais? Eu falei: sei, e falei o nome dos meus pais. E a primeira coisa que veio na cabeça: eu sei quem são meus pais. A segunda: eu estou vivo. A terceira: eu senti ao lado esquerdo do meu corpo. Eu falei: então eu ainda tenho meus movimentos. E aí me subiu uma adrenalina, porque ninguém estava acreditando em mim, até eu tinha desistido de mim. E aí, quando aquela maca saiu do centro cirúrgico, galera, eu botei a mão para fora da maca e comecei a gritar: chupa caralho, eu tô vivo, porra, chupa! E começava a gritar que nem um louco. Aí quando eu cheguei no quarto, a minha irmã falou assim: meu, você não vai acreditar o que aconteceu. Na hora que você saiu daquele jeito da cirurgia, a mãe botou a mão na cabeça, olhou para cima e falou: ai meu Deus, graças a Deus, voltou igualzinho. E aí, eu tinha uma vantagem que eu não tinha antes. Eu já tinha informação na minha mão. E eu sabia o que fazer. Primeiro passo, a mentalidade, fundamental, porque eu ia ter que conseguir lidar com a força contrária. O primeiro passo das pessoas que tinham se curado de câncer terminal, em comum entre todas elas, nenhuma fez quimio-radioterapia. Segunda, elas mudaram completamente a alimentação. Terceira, elas ressignificaram completamente o passado dela com uma série de práticas, e entre elas a meditação. Outra, cuidando do sono, fundamental para a imunidade, e exercício físico na medida do possível. E com isso em mãos, eu sabia que a mentalidade era o mais importante, porque quando eu falei que eu não ia comer a comida do hospital, foi uma guerra. E quando eu falei que eu não ia fazer quimio-radioterapia, foi também. Eu tive que expulsar os meus pais. Eu tive que proibir a visita deles e de qualquer amigo que não acreditasse no que eu acreditava. Mas essa foto simboliza muito bem o que eu sentia naquele momento. Porque eu falei: eu estou indo atrás do que eu acredito, eu estou seguindo o meu coração. E jamais eu vou poder chegar no último dia da minha vida e pensar, porque eu podia morrer, podia. Mas eu preferia chegar nesse último dia e falar assim: eu fiz o que eu acreditei, do que chegar lá e falar assim: eu devia ter confiado em mim. E eu levantei esse potinho de suco verde como se aquilo fosse a vitória, o começo da minha transformação. Eu preferia sair da minha cama todo dia e fazer uma coisa que eu sabia que podia me curar, do que acordar todo dia sabendo que eu ia morrer com uma coisa que não ia adiantar nada na minha vida. Muito pelo contrário, mataria a mim e não ao câncer.
Então, eu comecei a colocar tudo isso em prática. E aí, o que falavam para mim? Você é muito inocente. Você deixa o Google cuidar da sua vida e não os médicos. Aí eu falei assim, pode ser. Realmente eu sou inocente. Eu acredito que eu posso me curar. Mas eu não sou ingênuo. Porque o inocente escuta o coração e vai. O seu Isaías tinha me falado já o que eu tinha que fazer. E eu fiz o que ele me ensinou. Eu escutei meu coração. E o ingênuo, o que ele faz? Ele escuta os outros e fica. Traduzindo isso, evidencialmente curado é mais importante do que cientificamente comprovado. A evidência tem que falar mais forte sempre. Não interessa o que está na literatura. O que interessa é quem conseguiu. O que interessa é quem fez. E é isso que tem que ser a nossa linha mestra para tudo. Não o que estão falando para a gente que é. Quem fez? Quem conseguiu o que a gente quer? O que você quer? Pega um monte deles e tira uma média do que todo mundo fez. É isso que você tem que fazer. E aí, o que eu falo para vocês da força contrária? O que eu falei a primeira coisa? Eu não como a comida daqui. Chegou para mim, no meu de jejum da cirurgia, um polenguinho, 2 bolachas da Balduco, uma bolacha de água e sal, uma margarina, um pãozinho francês, um leite e um café. Que corpo que se regenera comendo esse tipo de porcaria industrializada. E detalhe, a caixinha que veio tudo tinha uma maçã desenhada. E aí, o que aconteceu? Quais eram as brigas? Está aqui, paciente refere não consumir nenhum tipo de proteína animal, nenhum alimento industrializado e consumir apenas água ionizada. Tais solicitações não atendem o padrão disponível no hospital. Ele está consumindo suco verde trazido pelos familiares com autorização de termo. Eu tive que assinar um termo de responsabilidade, porque eu falei que eu não ia comer. Eu morria de fome, mas não comia a comida de lá. A próxima, meditação. O paciente recusa atendimento fisioterapêutico informando estar em momento de meditação. Insisto, porém sem sucesso. Paciente no leito, recusou atendimento porque quer descansar e dormir. Depois das 10, esquece. Eu não vou tomar nenhum remédio, eu não vou fazer nada. E gente, sabe por que eu fazia isso? Não é porque eu era um cara folgado, não é porque eu queria desafiar ninguém. É porque eu tinha a morte como uma conselheira e ela é uma excelente conselheira. Eu olhava para ela e falava, cara, se eu chegar pertinho de você e você tiver que me levar, eu preciso ter a certeza que eu fiz o meu melhor e eu não pestanejei um segundo, porque se eu for embora e falei, naquele momento eu podia ter feito mais, eu não vou embora tranquilo. Então, tudo eu levava ao extremo. Eu contratei uma professora de meditação que ia 3 vezes na semana, e no momento que ela estava ali comigo, me ajudando a ressignificar a minha mente, eu não falava com ninguém, eu não atendia ninguém, eu não tomava medicamento, eu não fazia nada. E aliás, tinha vários medicamentos que eu não tomava. E depois eu explico por quê, porque não tinha necessidade mesmo, porque era só parte de um protocolo. E aquilo só ajudaria mais a inflamar o meu corpo do que desintoxicar, que era o que eu queria fazer. Então eu tinha isso em mente, a morte era uma ótima conselheira para mim, e eu conseguia dar o meu máximo. Pode parecer coragem, gente, mas aqui tinha muito desespero. E uma coisa que eu percebi foi que quando a gente se compromete profundamente com algo e a gente se lança com toda a energia e força disponível, e fé disponível em direção àquilo, a vida não tem outra opção que não seja jogar ao nosso favor. Em outras palavras, saia do vitimismo e ajude Deus a te ajudar. Um milagre não se pede, um milagre se cria. E eu criei o meu milagre como? Muita gente fala, nossa cara, você é um cara abençoado. Eu falei, irmão, eu sou abençoado, mas você não sabe o que eu fiz para conseguir ser abençoado. Então não é sobre pedir, qualquer coisa que você queira, seja de saúde, ajuda Deus a te ajudar. Ajuda Ele a te ajudar, para de ficar pedindo. E aí, dentro dessas forças, a primeira médica que aparece para me ajudar, quem é?
Uma pessoa que nem na verdade era médica, ela tinha um conhecimento da medicina tradicional chinesa, mas ela tinha curado várias pessoas de câncer, dentre outras doenças graves, com o quê? Alimentação. E quando eu cheguei para conversar com essa pessoa que cura, o que ela falou para mim quando eu falei que eu não fiz quimio-radioterapia? Muito bem, mocinho. Ela falou bem assim, e ela falou, vão ser 5 anos do meu lado, tá? Todos os dias. Ela me passou toda uma dieta, litros e litros de suco verde, mas o que me deixou seguro? Tudo o que ela falou para mim ia de acordo com o que todas as pessoas que tinham se curado fizeram. Então, toda essa referência que eu captei me ajudou a escolher meus aliados. Porque não importa o médico, não importava o diploma, não importava onde ele tinha estudado. Se ele não tinha curado ninguém com o que eu tinha, para mim não funcionava. Simples assim. Então isso ajuda. Quando a gente pega as nossas referências e torna isso a nossa linha mestra, isso ajuda a gente a tirar do caminho o que não vai te ajudar. Você consegue selecionar quem vão ser seus aliados. E quando eu falei para ela assim, doutora, você tem certeza que o meu caso, você consegue dar um jeito? Ela falou para mim, Oswaldinho, que é meu primeiro nome, entende uma coisa, eu não estou aqui para curar o seu câncer. Os alimentos e a acupuntura são só parte de um processo. Eu estou aqui para ajudar você a se reconectar com a sua essência. A sua cura está lá, sua peste. E ela falava assim mesmo comigo. Então, quando eu conheci essa senhora, que depois de 5 anos e 2 meses, ela faleceu. E ela me deixou todo esse ensinamento de, sabe quantos dias eu faltei? E eu tinha que ir até de sábado e domingo? Nenhum. E antes de terminar, eu queria deixar para vocês aqui 5 coisas que eu aprendi nesse processo de cura do câncer e que a gente pode utilizar para qualquer coisa na nossa vida. A primeira delas, a cura é possível, o seu sonho é possível. Ninguém é Deus para te dizer o que é ou não possível na sua vida. Se os outros conseguiram, você também pode. Recrute seus aliados, as suas referências e busque as suas referências. Evidencialmente curado é mais importante do que cientificamente comprovado. Observe o que as pessoas que conseguiram o que você busca e tenha isso como sua linha mestra. Independente do que digam, foque no resultado prático e esqueça a literatura. A evidência tem que falar mais alto. A sua batalha é o seu despertar. Nada na vida acontece com outro objetivo que não seja para nos levar para um próximo nível. O problema vem sempre com o intuito da transformação, não da destruição. Se adaptar não é se conformar. Muitos momentos vão exigir resiliência, e se adaptar a eles tem que ser sempre com o objetivo de estar atento às possibilidades que permitirão o próximo passo. Siga sempre a sua intuição. Não sobreviva, supere. Sobreviver automaticamente nos coloca numa posição onde você está vivo apesar do problema, enquanto superar te força a ir além, implementando a mentalidade da vitória sobre ele. Você atrai aquilo que sente e pensa. E apesar de tudo isso ter sido uma viagem fantástica na minha vida, ainda que dramática, eu posso garantir para vocês que eu saí de lá uma pessoa muito melhor do que antes. Hoje, com todos os ensinamentos da doutora Elisa e todo o processo de mentalidade que eu fui aprendendo ao longo desses últimos quase 9 anos, eu lancei uma mentoria ao lado da minha mulher que também curou uma compulsão alimentar e um sobrepeso que ela tinha de anos fazendo essa dieta e introduzindo a mentalidade na vida dela. Então, se vocês tiverem interesse, essa é a nossa mentoria. E mais, uma última coisa, a mais importante e maravilhosa que eu recebi na minha vida, acima da cura, acima de um bom relacionamento que eu tenho com a minha mulher, eu não tenho foto, mas eu posso trazer aqui em cima para vocês verem. Luna, sobe aqui, amor. Vem cá.
Em 2021, a vida trouxe a Luna na minha vida. E hoje eu vivo essa experiência da paternidade. Sou muito grato a tudo que aconteceu na minha vida. E realmente espero, de coração pessoal, que essa história possa ter contribuído para vocês. E se alguém aqui tiver alguém com um problema de saúde, alguém que esteja passando por uma dificuldade muito grande nesse campo e quiser alguma ajuda, tem o meu Instagram aí nos slides, Junior C Music, é outra página que eu tenho onde eu coloco muita informação a respeito de medicina e cura, que é o Cura de Todos. Então, não hesitem em falar comigo, eu estou à disposição de todos. E é isso, muito obrigado. A cura de um é a cura de todos.